Olá, estamos de volta para a nossa segunda aula de cinemática vetorial. Estudou um pouquinho, tá? A gente vai resolver mais algumas questões envolvendo os mesmos tópicos, mas subindo um pouco mais o nível. Você vai perceber que as questões estão meio, tá? Começam a ficar com uma certa dificuldade, tá bom? Eu digo que a gente estaria passando das de médio fácil para as médio difíceis, né? Tranquilo? Então vamos se ligar aí, porque elas são mais pesadinhas, tá joia? Então vamos lá. Primeira questão. Tcharam, dizia o seguinte pra gente. Um rio corre a velocidade constante de 4 metros por segundo. Um barco a motor sai de um determinado ancoradouro, descendo a correnteza. O gráfico abaixo mostra a velocidade do barco em relação à correnteza, ou seja, considerando primeiro que a correnteza não existe aí. Tá? Então veja, esses valores aí não estão associados com o da correnteza ainda. A gente falou isso, tá? Na quarta questão nossa da aula 1. Então o gráfico abaixo mostra a velocidade do barco em relação à correnteza em função do tempo. Qual o deslocamento total do barco a partir do ancorador em quilômetros no intervalo de tempo de 0 a 60 minutos? Bom, a gente tem um gráfico velocidade e tempo. Se nós encontrarmos a área de qualquer gráfico velocidade e tempo, a gente tem o deslocamento. Sendo que eu não posso encontrar a área desse gráfico. Você sabe por quê? Porque esse gráfico daí não é o gráfico da velocidade resultante. É o gráfico da velocidade do barco, desconsiderando que existe a correnteza. Lembre-se que a correnteza é de 4 metros por segundo. Opa, deixa eu retornar aqui. Lembre-se que a correnteza é 4 metros por segundo. Consequentemente, a gente precisa somar cada valor desse, 4 metros por segundo. É como se a gente fosse construir. Como não? A gente irá construir um gráfico em cima de um gráfico. A gente vai pegar todos esses valores aqui, desse gráfico, e somar. Somar quanto? 4 metros por segundo. Então, mais ou menos ficaríamos assim. Ó. Vamos passar para outra página, que eu acho que fica mais interessante. A gente ficará com 0 é o início. Somando com a correnteza, o início dele não é em 0, é em 4. Quando ele estiver a 4 metros por segundo, não vai estar a 4 metros por segundo realmente. Porque se eu somo com a da correnteza, que é 4 também, ele estará a 8 metros por segundo. Depois ele volta para 0. Na verdade, ele não vai retornar para 0, ele vai retornar para 4. Tranquilo? Não sei se está ficando claro, vê. Essa é a velocidade do barco, 0. Então, no instante 0, quando a velocidade do barco é 0, a resultante dele não é, porque a resultante dele sempre será a dele mais a da correnteza. Então, quando for 0, somado com a da correnteza, que é 4, ele estará com 4. Então, ele passará esse tempo todinho aqui a 4 metros por segundo. Depois ele vai aumentar essa velocidade não para 4 metros. 4 metros é a própria dele. Somado com a da correnteza, ele vai aumentar para quanto? Para 8. Depois ele vai descer e atingir uma própria de 0, que somado com a da correnteza dá quanto? 4. E vai ficar por mais 15 minutos. Tranquilo? Então, vamos clarear as tuas ideias aí. É assim. Você vai ter aqui um gráfico, certo? Começando aqui, aumentando, reduzindo e seguindo. É isso que nós vamos achar. Tranquilo? É essa área daí, onde a gente vai ter 8 metros por segundo aqui. Não. 4 metros por segundo, que é o início. Aqui a gente terá 4 metros por segundo. durante
15 minutos. Depois ele vai até 8 metros por segundo. E ele atinge isso, deixa eu só retornar aqui que eu não lembro, no instante 30 segundos. 30 minutos, que segundos, César? 30 minutos. Permanece com essa velocidade. Aliás, reduz essa velocidade, né? Por mais 15 minutos. Atinge outra vez 4 metros por segundo. E vai até 60 minutos. Esse é o gráfico que eu estou precisando. É o gráfico da velocidade resultante desse barco. Esse é o gráfico da velocidade resultante desse barco. Velocidade resultante dele. Certo? Então, se eu achar a área desse gráfico, aí eu finalizo. Aí eu consigo, se eu achar essa área daqui, ó. Aí eu consigo finalizar a minha questão. Beleza? Como que eu vou achar essa área? Seria um problema. A gente pode achar a área de um grande retângulo, certo? Esse retângulozinho aqui, ó. Depois a área do triângulo que ficou em cima. Tá certo? Então, primeiro ΔS é a área desse retângulo. Ficará base 60 minutos, como está em metros por segundo, né? Então, esses 60 minutos aí vai ficar a base, vai ficar 3.600 segundos. Tá certo? Porque cada minuto são 60 segundos, eu multiplico por 60. Vezes a altura, que é 4. Então, isso aqui vai dar 14.400 metros. E a outra distância a ser percorrida é o triângulo, cuja base vai de 15 até 30, de 15 até 45, então são 30 minutos. Tá? Então, é 30 vezes 60 dá 1.800. Vezes a altura, que vai de 4 metros por segundo até 8, então são 4, dividido por 2. Isso aqui vai dar 3.600 metros. Quando eu somar, o deslocamento total do meu barco foi de 18.000 metros ou de 18 quilômetros. Tranquilo? Muito boa a questão, né? Veja que o nível dela já bem maior do que as questões anteriores. Então, ele pede qual a distância em quilômetros, 18 quilômetros, como nós tínhamos encontrado sem nenhum problema. Tá joia? Podemos ir para outra questão. Depois você assiste com mais calma para dar uma sacada nesse gráfico aí. Aí qualquer coisa você pergunta para a gente no chat lá, nos fóruns. Inclusive participe mais dos nossos fóruns. Tá bom? A gente tem sempre colocado questões lá e vocês não estão participando como realmente deveriam participar. Vocês têm tirado dúvidas, ok, mas os fóruns vocês têm que participar mais. Tá bom? Então vamos embora. Vamos para mais uma questão. Questão 2. Um pequeno bloco é arremessado do alto de uma escada que tem 99 degraus com velocidade de 6 metros por segundo, lançamento horizontal, conforme a figura. Cada degrau da escada possui 25 centímetros de altura e 25 de largura. Determine o número, faltou o acentozinho ali, o número do primeiro degrau a ser atingido pelo bloco. Beleza. A gente não pode ficar fazendo por tentativas isso aí. A gente precisa encontrar qual o alcance desse lançamento. Porque pelo alcance a gente conseguirá saber qual o degrau atingido, qual foi o degrau atingido. Mas aparentemente parece que não tem informações suficientes para resolver essa questão. Mas tem sim. Porque vê só, esse nosso degrau, ele tem um perfilzinho. O perfil desse nosso degrau é de 45 graus. Porque ele é 25 por 25. Então ele tem um perfil aqui de 45 graus. E esse perfil ele é mantido durante todo o movimento.
durante todo o movimento, a gente vai manter esse perfil de 45 graus. Isso vai fazer com que eu enxergue o meu movimento da seguinte forma, preste atenção. Qualquer valor de H que eu pegar aqui, o valor do alcance será o mesmo, porque eu tenho que manter o meu perfil aqui. Rapaz, esse negócio tá meio... Tenho que manter o meu perfil aqui. Deixa eu selecionar de novo a bichinha aqui. Opa! Deu uma travadinha aqui, foi. Rapaz! Deixa eu colocar mais embaixo. Eu acho que deve ser o sensor. Eu acho que sim. Isso. Isso, sério, o sensor. Então, 45 graus. Beleza. Então, H e o alcance. Então, o H tem que ser numericamente igual ao alcance. H, GT2 sobre 2. César, vem de onde esse H, GT2 sobre 2? H, H0, V0T. Mas por ser um lançamento do tipo horizontal, não tem velocidade inicial na vertical, e eu posso considerar esse H aqui como sendo meu H0, como a minha gravidade é negativa, quando passa para o outro lado, tá? Fica menos H0, menos GT2, então H0 é GT ao quadrado. E o meu alcance é uma distância horizontal, que é o V0 vezes o tempo. Que aí é movimento uniforme. Lançamento horizontal, o eixo horizontal é um eixo de movimento uniforme. Tranquilo? O eixo vertical é eixo de movimento uniformemente variado. Tá? Por isso que eu pude escrever aqui V0 vezes o tempo. Tranquilo? Então eu vou cortar o T ao quadrado com o T. Vou ficar com 10. Isso me dá um tempo de um instante de colisão com o degrau de 1,2 segundos. Com esse instante de 1,2 segundos, perceberam, né? Esse esquema do A com o H0 aí, o alcance 45 graus. Tangente, galera. Tangente de 45 graus é 1. Essa foi a minha ideia. Por isso que eu disse que o perfil era de 45 graus, porque a tangente é 1. Então, com o intervalo de tempo encontrado de 1,2 segundos, eu vou encontrar o meu alcance. Como? Vamos lá. O alcance será V0x vezes o tempo. 6 vezes 1,2 vai dar 7,2 metros. Tá? Ou 720 centímetros o meu alcance deu. Já me permite encontrar o degrau. Como? Um degrau equivale a 25 centímetros, ele inteiro. Quantos degraus equivalem a 720 centímetros? Beleza? Então, x vai ficar 720. Dividido por 25. Beleza? Isso aí fica quanto? 720. Deixa eu só retornar aqui para eu ver se é 6 mesmo. É que eu peguei 6, você nem. Bom, é 6. Eu fiz um cálculo bem. Então, 720 por 25 centímetros. 10 degraus, 250. 20 degraus, 500. Certo? 30 degraus ficaria 750. Então, vai dar 28, 27, alguma coisa, né? Bora lá, vamos dividir. Tem como a gente... Vai dar 2, 25, 50, sobra 22 aqui. 8 dá 200. Sobrou 20. 28,8. 28,8 degraus. Tá? O que me dá, ele está em que degrau aí? Ah, César, eu arredondei para 29 logo, nem pensei nisso. Não. Calma. O primeiro degrau vai de 0 até 25.
Então, quando ele está em 28,8 degraus, ele está em cima do 29º degrau. Tá? Ele está em cima, porque para ele completar o 29º degrau, ficaria 725. Aí ele estaria completando o 29º degrau. Não é isso? Tranquilo? Mas ele não completou ainda o 29º degrau. Tá? Mas ele está sobre ele. Então ele vai cair sobre o 29º degrau. Ele está sobre o 29º, ele não completou. Então esse gabarito, ele é 29. Eu estou frisando isso, galera. Porque esse gabarito, ele é 29, não porque você arredondou para 28, de 28,8 para 29. Ele seria 29 mesmo se aqui tivesse dado 28,1. Porque ele estaria sobre o 29º degrau. Porque o primeiro degrau vai de 0 até 25. Tá? Então não é 29 porque eu arredondei, não. É 29 porque ele está sobre o 29º degrau. Tranquilo? Ficou claro, não foi? Beleza. Então 28,8 aí, 29º degrau. Resolvida a nossa segunda questão. Bem difícil. Certo? Terceira questão, mais difícil ainda. Também de lançamento horizontal. Inclusive essa eu até coloquei algo projetado já para a gente evitar perder muito tempo copiando. Tranquilo? Para ganhar um tempinho a mais. Bora lá. Uma bola de tênis é arremessada do início de uma quadra de 30 metros de comprimento total, dividida ao meio por uma rede. Qual o inteiro mais próximo que representa o maior ângulo θ abaixo da horizontal, em unidades de 10 a menos 1 radiano, para que a bola atinja o lado adversário? Ele quer o maior ângulo para que ela atinja, porque caso você aumente demais esse ângulozinho θ, ela vai bater nessa rede aqui. Tranquilo? Por isso que ele diz qual o maior ângulo que ela ainda conseguiria nesse lançamento oblíquo para baixo aí, tá? Conseguir chegar do outro lado, sem bater nessa rede. Assuma que a altura da rede é 1 metro e que a bola é lançada a 2,5 metros do chão. Despreze a resistência do ar e as dimensões da bola e considere que não há limitações quanto à velocidade inicial da bola. Isso é muito importante. Porque quando a gente diz que não há limitação para a velocidade inicial dessa bola, a gente pode supor que ela é tão rápida que em vez de ela fazer uma trajetória assim, ela vai fazer uma trajetória reta. Porque ela é tão rápida que nem dá tempo da gravidade agir totalmente sobre ela. Na verdade, até age. Mas por ela ser muito grande, imagine uma velocidade de... Não é o caso, tá? Mas imagine aqui, 1000 metros por segundo. Caramba! Essa velocidade aqui, que não é o caso, entenda, que está maior que a velocidade do som, mas supondo, isso daqui, a gravidade não atua sobre isso aí. Não há tempo para ela atuar durante essa trajetória. Na verdade, ela até atua, mas o aumento que ela faz dessa velocidade é muito pequena. Então, a gente pode considerar como se a trajetória fosse retilínea. Eu até coloquei uma figurinha para vocês. Tá aí, ó. Opa. E pronto, ainda escrevi. Como não há limitações quanto à velocidade da bola, podemos falar que a bola foi lançada com muita velocidade. Tá, com grande velocidade, chegando a fazer um movimento retilíneo. Tranquilo? Assim, podemos fazer algumas relações trigonométricas no triângulo retângulo formado. Olha a figurinha aí que nós colocamos. Olha só. A bolinha está aqui. Foi lançada de acordo com um certo ângulo θ, que é o mesmo ângulo θ que eu coloquei aqui embaixo. Ó. X é a distância após a rede que essa bolinha irá tocar, de acordo com o ângulo. 1 metro é a altura dessa rede, veja que ela vai passar tangenciando a rede. 15 metros, porque a quadra tem 30 metros, eu dividi, certo? 15 metros e 15 metros. E aí eu posso trabalhar com as relaçõezinhas trigonométricas, seno, cosseno, tangente, tranquilo? Que é o que vai resolver nossa questão. Vamos lá. Já está tudo copiado, para que a gente ganhe tempo. Pela figura, temos que tangente de θ aqui embaixo, olha a figurinha no seu canto inferior direito, pode ser escrito como 1 sobre x, como pode ser escrito como 2,5, cateto oposto, sobre o adjacente, que seria 15 mais x. Organizando os cálculos, eu fico com 2,5x, 15 mais x, tá? Onde o meu x dá 10 metros, então essa bolinha vai tocar
no ponto 10 metros aí, tá? Após a rede, certo? Então, ela irá tocar a 10 metros da rede, né? Vamos ser mais claro. Bom, logo, a tangente de θ ficará 1 sobre 10, ou seja, 0,1. Isso é uma tangente muito pequena. Então, para tangentes muito pequenas, o valor do ângulo θ é praticamente igual ao da tangente, que é praticamente igual ao do seno que a gente não está utilizando aqui. Tranquilo? Então, tangente de θ é praticamente igual a θ, que é 0,1, desde que estejamos trabalhando em radiano, que foi isso que ele pediu. Então, 0,1 vale 1 vezes 10 a menos 1 radiano. Então, o nosso gabarito é 1, ou melhor, 0,1. Então, encontramos o ângulo em radiano como ele pediu. Questão de um nível altíssimo. Questão de um nível altíssimo. Beleza? Tranquilo aí? Depois você assiste novamente nossa questão. Tá? Talvez tenha ficado um pouco desfocada essa figurinha, mas dá para, com muita calma, você perceber. Tá joia? Então, gabarito 01, questão de altíssimo nível. Vamos para a próxima questão, para finalizarmos nossa aula. Aí ela é mais conceitual. Coloquei mais para dar uma respirada nessa aula, para fechar. Também boa, mas um pouco mais conceitual. Mas para preparar vocês para lançamento oblíquo para cima, que nós vamos ver na aula de cinemática vetorial 3. Então vamos lá. Os gráficos da figura 1 e 2 representam as componentes horizontal e vertical da velocidade de um projétil. Com base nos referidos gráficos, podemos afirmar: 00. O projeto foi lançado com a velocidade inicial de módulo igual a 50 metros por segundo. Bom, o projeto foi lançado com a componente X 40 metros por segundo e com a componente Y 30 metros por segundo. Beleza? Então dá para encontrar qual é a velocidade resultante desse cara. A velocidade resultante, por esses dois componentes X e Y serem perpendiculares, será lembrando, V0Y, V0X, V0 resultante. Aplica o teorema de Pitágoras, porque os vetores entre si são perpendiculares. Beleza? Então, o item 00 está correto. 1. O projétil atingiu a altura máxima em 3 segundos. Está aqui, ó. Quando ele atinge a altura máxima, o VY vale 0 e o VY foi 0 exatamente no instante 3 segundos. Então, verdadeiro. O projeto foi lançado da origem... desculpa. Sabendo que o projeto foi lançado da origem, seu alcance é 180 metros. Alcance é uma distância horizontal. A distância horizontal eu encontro pela área do gráfico velocidade e tempo na horizontal. E a área desse gráfico me dá um ΔS de 240 metros e não 180 metros. Base vezes altura, 6 vezes 40. Então o item 2 está falso. A velocidade do projétil ao atingir a altura máxima é de 40 metros por segundo. É de 40 metros por segundo, sim. Porque na altura máxima ele não tem a componente VY. A componente VY é 0. Só tem VX. E o VX vale 40 metros por segundo. Então é 40 metros por segundo, sim, senhor. 4. No instante de 4 segundos, o projétil possui movimento acelerado. Veja só, 4 segundos já é depois dele ter atingido a altura máxima. Depois de ele atingir a altura máxima, ele faz uma trajetória oblíqua. Até a altura máxima, a gente tem um movimento retardado no eixo vertical, né? Vou desenhar aqui. Até a altura máxima, o movimento é retardado. E a partir da altura máxima, realmente, o movimento é acelerado, porque o VY vai a favor da gravidade, certo? Então, é realmente acelerado. O 4 segundos, se você retornar, você vai ver que o 4 segundos é depois de ele atingir a altura máxima, até porque ele atinge a altura máxima no instante 3 segundos. Beleza? Bom, finalizamos nossa segunda aula. Veja que o nível subiu assustadoramente, tá? Cinemática vetorial é assim, então você precisa estudar um pouco mais do que você estudou os outros tópicos, tá? Então estuda um pouquinho mais antes de assistir nossa aula de cinemática vetorial 3. É importante
que tu tem uns conceitos um pouco mais afiados de lançamento oblíquo para essa aula 3. Então dá uma estudadinha nela antes, nesses exercícios e os antes, tá bom? Até daqui a pouco. Tchau, tchau. Fica com Deus.